Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, arquétipos humanos, de acordo com a sabedoria dos povos antigos. Comigo no estúdio da TVE está o professor Marcos Kuznick, que é professor de História com mestrado na área e também astrólogo. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Ney. Uma satisfação estar aqui falando desse tema tão interessante, né? Tão atual também. Na verdade, quando a gente fala de psicologia, a gente fala de uma ciência que, de maneira muito diferente na antiguidade, obviamente, já despertava a curiosidade humana. E através, principalmente da experiência mística ou religiosa, nós vimos já ao longo da história nos povos antigos a tentativa de classificar os seres humanos em determinados grupos ou tipos, né? Os famosos arquétipos. Por exemplo, entre a grande nação Iorubá na África, e outros povos da África também são similares nesse aspecto, nós temos os orixás, que são criaturas divinas criadas por Deus, e os orixás nada mais são do que arquétipos humanos, né? Assim, Oxalá é o pai da misericórdia, Xangô o pai da justiça, e por aí vai. Mas tão antigo quanto o conhecimento dos povos africanos em relação aos orixás, é também o conhecimento que advém da astrologia com os seus arquétipos, e aí poucas pessoas sabem desse lado da astrologia. As pessoas apenas lembram dos horóscopos dos jornais e coisa que o valha, mas a astrologia vai muito além disso. A gente já conversou sobre esse assunto aqui na TV Educativa. No entanto, as pessoas não sabem que existe todo um aspecto psicológico e histórico por trás da astrologia. E já que o senhor é astrólogo e professor de história, eu gostaria que o senhor unisse e fizesse a ponte entre essas duas ciências, podemos colocar assim, para o público de casa. Afinal de contas, são muitos os arquétipos humanos descobertos e percebidos pela astrologia? Então, Ney, o interessante é que o professor e fundador da psicologia analítica, o Carl Gustav Jung, que trabalhou muito com essa ideia de tipos humanos também, ele fez uma afirmação interessante. Ele disse que a astrologia merece o respeito da psicologia sem restrições, porque a astrologia é a soma do conhecimento psicológico da antiguidade. Então, a astrologia, aqui é conhecida, principalmente no Ocidente e agora na modernidade, ela na verdade é herdeira de uma tradição muito longínqua. Essa astrologia, essa divisão de signos, essa atribuição a características específicas dos signos e aos planetas também, ela herda de uma construção que inicia na antiga Suméria, passando pela Babilônia, passando pela Pérsia, também tramitando, recebendo contribuições do mundo grego, romano, pela tradição medieval, pelo mundo islâmico, até vir desembocar nessa astrologia que é praticada atualmente. Então, na verdade, quando nós olhamos esses 12 signos astrológicos, nós temos uma síntese de 12 tipos humanos, 12 arquétipos que vêm sendo construídos desde a antiguidade. O interessante é que existe um quadro que quase todo mundo tem em casa, que é A Última Ceia, do Leonardo da Vinci, foi pintado num mosteiro na Itália. E o Leonardo da Vinci, entre tantas coisas que ele exemplifica naquele quadro, ele também faz um tratado de astrologia, porque ele acaba pintando os 12 apóstolos como os 12 signos do zodíaco. Então, desde Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Capricórnio, Aquário e Peixes estão representados como os 12 apóstolos, cada um representando uma atitude própria daquela. Então é uma tipologia humana. Claro que ainda nós temos os planetas que também se relacionam principalmente a deuses romanos, que por sua vez, assim como você falou da tradição iorubá, também representam de alguma forma arquétipos humanos. Mercúrio, Vênus, Mercúrio, mensageiro dos deuses, Vênus, a deusa do amor, Marte, o deus da guerra, Júpiter, o rei dos deuses, Saturno, o tempo e assim por diante. Então, esses signos do zodíaco, pelo que eu posso entender, junto com suas infinitas combinações, acabam dando para o público uma tipologia, ou seja, olha, de acordo com o seu mapa astrológico, as suas características são essas.
O que eu acho surpreendente no mapa astrológico sério, eu não estou falando aqui dos horóscopos feitos em jornais, que muitas vezes eram feitos por qualquer um, Sim. Mas os mapas astrológicos sérios, eles têm uma absurda coincidência com um perfil psicológico de quem busca a consulta. E daí, lógico, vem todo esse conhecimento milenar, que acaba percebendo naquela pessoa determinadas características. Como que essas coincidências foram sendo construídas ao longo dos anos? Interessante o seguinte, Ney, bem como você falou, no Ocidente, principalmente em termos populares, o horóscopo ele é mais conhecido pela sua versão talvez mais simplificada, que a partir principalmente dos anos 30 do século 20, alguns jornais nos Estados Unidos começam a publicar os famosos horóscopos, que vão fazer grandes sucessos em jornais, revistas, e atualmente em sites de internet. Então, inclusive a astrologia está mais popular do que jamais esteve. Porém, o mapa astrológico é uma abordagem um tanto que diferenciada da astrologia. Para fazer o levantamento do mapa astrológico, não é somente o referencial do mês, como é feito no signo do zodíaco. O que é o zodíaco? É uma divisão do céu, né, em 12 setores. Cada um desses setores é associado a um desses signos astrológicos. Cada signo ele acaba cobrindo mais ou menos 30 dias. Porém, quando se levanta o mapa astrológico, leva-se em conta também o horário e a cidade do nascimento, que dá uma combinação muito particular. E é a partir dessa combinação particular que essas características vão sendo refinadas. Na verdade, o correto seria dizer que nós temos os 12 signos. Por quê? Apesar de alguns dos signos ser mais proeminentes no mapa astrológico, mas em algum ponto da nossa vida, independentemente do signo que se pertença, você age de forma escorpiana, ou age de forma ariana, ou age de forma geminiana. Agora, é claro, existe toda uma discussão sobre a validade, né, sobre a validade dessa abordagem também. Uhum. Então, os 12 signos do zodíaco representam 12 arquétipos humanos com suas variações. Sim. Nós estamos chegando ao fim desse bloco, mas a gente pode iniciar a explicação dessas 12 casas zodiacais. Vamos começar com Aquário, né? Quais seriam as características de Aquário? Então, para fazer a explicação dos signos, eu geralmente me apoio numa técnica de contraste. Na verdade, seria mais correto até que falar em 12 signos, seria melhor falar em 6 eixos. Nós temos, né, cada signo do zodíaco ele tem seu oposto, complementar. Mais ou menos como o Yin e o Yang da tradição oriental. São dois opostos que, na verdade, se complementam. Então, começando, por exemplo, com o início do zodíaco, que é o signo de Áries, que é a entrada da primavera no hemisfério norte, né? Aqui é a entrada do outono, que esse sistema foi concebido no hemisfério norte. Então, o signo de Áries ele é toda essa potência do início da primavera. Ele representa a energia do espasmo, a energia do parto, aquela energia para romper o gelo e haver a frutificação. Então, ele está associado com o ímpeto. O signo contrário ao signo de Áries é o signo de Libra, que já propõe ponderação, já propõe diplomacia, tato. São dois signos opostos. O segundo eixo é o eixo Touro e Câncer. Touro trabalha pelo princípio da acumulação. Escorpião trabalha pelo princípio da destruição. Depois nós temos o eixo Gêmeos, Sagitário. Gêmeos é informação, Sagitário é conhecimento. Aí nós temos o eixo Câncer, Capricórnio. Câncer é o arquétipo da mãe e Capricórnio é o arquétipo do pai. Depois temos Leão e Aquário, sendo que Leão representa muitas vezes o nosso ego pessoal, enquanto o Aquário representa o nosso ego coletivo. E finalmente nós temos o eixo Virgem-Peixes, onde Virgem representa o cotidiano, as pequenas coisas, as minúcias, e Peixes representa a percepção da totalidade. Apenas para que não fique dúvida, o senhor citou Câncer 2 vezes ao longo da fala. Câncer faz par com quem? Câncer faz par com Capricórnio. Com Capricórnio. Com Capricórnio. Uhum. E dessa forma, então, nós temos eixos de comportamento humano vão para extremos diferentes, é isso? Extremos diferentes. Por exemplo, se uma pessoa tem qualidades excessivamente
virginianas. Ela está preocupada com o detalhe, com a minúcia, ela está preocupada com os afazeres diários. Eu digo que se uma lâmpada queima na casa de uma pessoa que é muito virginiana, ela vai atrás da nota fiscal da lâmpada, que possivelmente ela guardou numa caixa. Já o signo contrário de peixes vai dizer, ué, eu nem percebi que essa lâmpada estava queimada. Porque não é uma preocupação. A preocupação são questões maiores, são questões, não há uma preocupação com os detalhes. Ora, se uma pessoa está tendo uma atitude excessivamente virginiana, ou seja, ela está muito preocupada com coisas imediatas, está perdendo de vista uma visão mais orgânica, ela tem que procurar qualidades piscianas. E se uma pessoa pisciana, ela tá deixando escapar os detalhes, porque está preocupada com coisas maiores, mas enquanto isso a louça para lavar, contas para pagar, ela tem que buscar qualidades virginianas. Professor, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente.